Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que mais uma vez virá através do livro do José Carlos de Luca, o médico Jesus. Ele vai falar aqui sobre um tema que foi iniciado pelo doutor Deepak Chopra, né? Paciência e remédio. Ele diz assim: aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Olha o que ele fala. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que você possa apreciar e aprender e depois relaxar. Ele começa nos dizendo: tudo que acontece conosco, tudo, ocorre para o nosso bem. Ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes, mais preparados para as tarefas superiores. Sem paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Então, existem 3 grandes bombas que arrasam e dificultam a cura de uma doença. Existem doenças em que a pessoa, pelo fato de estar doente, ela entra numa profunda depressão tão grande que ela, por não saber lidar com a doença, não é? Que ela piora cada vez mais. Eu conheço vários casos assim. Aí ele fala aqui, ó, não é por acaso, não é por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente. Então, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, ou seja, aquele que tem paciência. Então, o enfermo, ele devia ter paciência, porque ele tendo paciência, ele vai colaborar com o efeito do remédio, vai colaborar com os médicos que estão atendendo, vai colaborar com as enfermeiras, vai colaborar com seu estado emocional. Ele tendo paciência, ele vai ficar mais propenso ao otimismo, à esperança e à fé. Ele vai colaborar com o seu anjo guardião, que está só esperando o momento dele ter paciência para poder lhe passar o medicamento necessário através da intuição. Olha o que acontece quando a pessoa tem paciência, né? Aí ele continua: aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência, é como se a pessoa estivesse na cama de sua residência, ou então no hospital, numa cama de hospital, a pessoa tivesse que todo
diariamente tomar um comprimido. E esse comprimido, o mais eficaz seria um comprimido de paciência. Se é que existe comprimido para paciência, mas ele teria que seria mais ou menos assim, né? Então aqui ele fala, aquele que tem paciência, ou seja, sem o exercício diário da paciência. Então ele tem que ter, o ideal seria ter paciência com os médicos, porque tem uns que perdem a paciência com os médicos. E depois ele tem que ter paciência com os enfermeiros. Tem que ter paciência com os enfermeiros. Apesar que a gente sabe que tem enfermeiros que não condiz com a sua atividade, sua profissão, porque às vezes está trabalhando cansada, às vezes o enfermeiro ganha mal, e aí ele também não tem paciência com o paciente, mas isso é outra história. Aqui nós estamos falando do paciente. Então o paciente tem que ter paciência com o enfermeiro ou a enfermeira, porque senão ele vai piorar, né? Ele tem que ter paciência, ou quem está no hospital ou em casa tem que ter paciência com a dieta. Com as dietas, tem que ter paciência com as dietas. Ele está enfermo, fica quieto. Ele tem que ter paciência com as cirurgias para não desequilibrar os médicos, né, na hora que for para a mesa de cirurgia. Ele tem que ter paciência com os remédios que ele não quer tomar e não gosta de tomar. Mas vai ter que ter paciência, não é? Se não tiver paciência, raramente encontraremos a cura. Então não vamos esquecer, eu vou repetir essa parte. Não é por outra razão que a ciência médica chama o paciente chama o enfermo de paciente. Então, pode ver, a ciência médica chama o enfermo de paciente. Cadê o paciente? Traz o paciente. Porque ele tem que ter paciência, porque tudo se resume na palavra paciência. Então, ele tem que ter paciência diariamente com os médicos, paciência com os enfermeiros, paciência com os exames que vai fazer, tira radiografia daqui, radiografia dali, vai entra numa máquina aqui, outra ali, ultrassonografia, tem que ter paciência. Tem que ter paciência com as dietas, não pode isso, não pode aquilo. Está no hospital, está em casa se tratando, tem que ter paciência. Paciência com as cirurgias que eventualmente precisa fazer. Tem que ter paciência com os remédios que não gosta de tomar. Porque se não fizer isso, raramente encontrará a sua cura. Tem que ter, o paciente que está na sua casa, tem que ter paciente com o cuidador ou com a cuidadora. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu conheci uma paciente que ela também não tinha paciência com o seu estado, né? Isso só faz piorar. A doença de agora, ela foi construída ao longo de muito tempo. A doença que está nos acontecendo agora, ela foi, não é, construída há muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Olha que ensinamento fantástico. Olha que ensinamento fantástico, pessoal. Vamos mentalizar, vamos refletir, reflexionar, vamos introduzir no íntimo, no nosso mais íntimo, essa informação. Olha, a doença que nós estamos passando agora, ela foi construída ao longo de muito tempo. Essa é a primeira reflexão. Segunda, portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer, né? E esse tempo, ele é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade trouxe. Então, quanto mais nós nos conscientizamos, né, a razão e o motivo de eu ter adquirido aquela doença,
o que provocou aquela doença. Por isso que tem que fazer reflexão. Perguntar para a nossa própria consciência, meu Deus, por que que eu estou doente? Por que que eu estou no hospital? Por que que eu estou passando por essa dura prova? Alguma coisa eu vacilei, ou eu infringi a lei de Deus, ou eu desrespeitei minha saúde, enfim, ou eu não dormia na hora certa, ou eu abusei de alguma coisa para eu estar doente. Aconteceu isso. Então, Senhor Jesus, já que eu tenho consciência da origem da causa da minha doença, quando eu sair do hospital, quando eu ficar bom ou boa, eu prometo que eu não vou mais cometer essas falhas. Aí, quando a pessoa tem essa consciência, ela promete a si mesma e a Deus que, doravante, ela vai se precaver mais, se preparar mais para não voltar a incorrer nos mesmos hábitos e erros, aí o tempo que ele está falando aqui de cura para sair do hospital ou da cama, vai acelerar. Vai acelerar, porque Deus precisa dessa pessoa com saúde, para que ela continue as suas provas aqui na Terra, que são benéficas para a sua própria evolução espiritual. Deus precisa dela. Agora, o que não pode é a pessoa sair da cama, sair do hospital e continuar do mesmo jeito. Aí não dá. Aí não dá. Mas vou repetir para que fique gravado na nossa consciência. A doença de agora, ela foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação, à conscientização das lições que a enfermidade me trouxe. Sem paciência, onde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez, tá vendo? Sem paciência vai chegar bem próximo do caixão. Eu conheço uma pessoa que é um cidadão que ele tem Alzheimer. Ele tem Alzheimer. Então, ele ficou sério, introvertido. Mas tem dia que ele fica assim, de cabeça baixa, olhando para o chão. Por que será? Por que será que ele fica olhando para o chão? Tem dia, a impressão que dá é que a pessoa piorou. Não, mas não é, pessoal. Não é. Né? Aí nós sabemos que toda doença ela tem a sua origem na alma, no espírito. E ela se exterioriza, se reflete através do corpo físico. Porque a alma, ela expurga, ela põe para fora a sua impureza, que é um corpo estranho que está na alma, que surgiu através de minhas atitudes, ação e pensamento, da infração das leis de Deus, não é? Então a alma, ela expurga, ela põe para fora através do corpo físico, que é uma benção. Já pensou se não existisse esse recurso? E coisa que a gente não quer. Quando a gente está doente do corpo físico, a gente não quer, mas é o processo abençoado da lei de Deus, né? Para que a pessoa cure a alma, porque o importante é curar a alma, não é o corpo físico. O corpo físico adoeceu por causa da alma. E que ocorreu por causa de minhas atitudes, ação e pensamento. É assim que funciona. Então, o que acontece? Esse cidadão que eu conheço ele, tem dia que ele está em uma espécie assim, de atacado, ele fica de cabeça baixa assim. Não levanta a cabeça para nada. Se não forçar ele a comer, tomar banho, ele fica o dia inteiro de cabeça baixa. Tem dia que ele está assim. Por que ele fica assim? Nós sabemos que a alma que ora está ocupando aquele corpo está plenamente lúcida. Sabe o que está acontecendo. A alma quer, toda vez que a alma se manifesta, ela se manifesta através do corpo que Deus deu para aquele espírito. A alma se manifesta, né, através do corpo físico. Muito bem. Então, o que acontece? Quando aquela alma, aquele espírito que está naquele corpo, que está com Alzheimer, num breve momento de lucidez, não é? Que o corpo recebe do espírito, ele entra em depressão.
de inconformação, de insatisfação por estar naquela situação. O espírito quer se manifestar, ele quer se levantar, ele quer sair, ele quer fazer tudo o que fazia antes, mas ele olha para o corpo não corresponde ao seu pensamento e à sua vontade. Como o corpo não corresponde ao seu querer e à sua vontade, aí ele pega, se desespera e entra em depressão, e aí ele baixa a cabeça. É por isso que as pessoas que têm Alzheimer ficam assim. E muitas pessoas que estão nos hospitais, a maior parte deles demora a se curar por causa de insatisfação, inconformação, pelo fato de estar doente, de estar imóvel, impossibilitado de sair e continuar a sua rotina de vida. Então, o emocional, o psicológico, é o maior inimigo que nós temos. E tudo isso se resolve através do que ele está falando aqui, paciência. Tem que ter paciência e fazer reflexão, descobrir por que está naquela situação. Vou repetir o que ele falou aqui. A doença de agora, então se você está com Alzheimer, você está com qualquer tipo de doença, diabetes, a doença de agora, da qual nós estamos acometidos, ela foi construída ao longo do tempo. Ao longo do tempo, passou a vir à tona agora. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. Qual é o tempo, não é, que a alma, que o corpo precisa? Qual é o tempo que ele precisa para se recuperar, se restabelecer? Esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade me trouxe. Ora, se eu estou na cama de um hospital, continuo revoltado, impaciente, briga com a enfermeira, briga com o meu cuidador, minha cuidadora, por causa da inconformação e insatisfação por eu estar naquela situação. Se eu faço tudo isso, eu vou demorar mais tempo na cama. Então, é melhor, como diz a nossa doutrina, é melhor a pessoa ficar ali do que ficar bom e continuar fazendo os mesmos erros. Porque a doutrina fala que é melhor nascer com uma mão se ela for motivo de escândalo. É melhor nascer sem um braço do que ficar, não é, com os dois braços e um daqueles braços está servindo para bater na cara dos outros. É melhor nascer sem um braço. Então, se a pessoa está no hospital e ela quer sair do hospital, não é, para continuar a sua rotina de vida inútil, inoperante, onde não se melhora, então vai demorar. O tempo que vai ficar no hospital é o tempo que ela demora para aprender, assimilar o que levou ela a ficar ali no hospital. Aí ele continua. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Olha só. Está vendo? A enfermidade, seja ela qual for, é um tratamento de beleza para o espírito. Por quê? Eu falei ainda há pouco. É porque toda doença está originada na alma. Tem a sua origem na alma, no espírito. Vou dar um exemplo na prática. Todas as vezes que eu tenho um mau pensamento, esse mau pensamento que eu transmiti é uma energia. E nós sabemos que o mau pensamento é uma energia impura, mórbida. Essa energia, quando eu pensei, exteriorizei, ela vai atingir o alvo, onde eu direcionei o pensamento. Mas esse pensamento mórbido, ele vai voltar. E ele não vai ficar no meu corpo físico, ele vai direto para a alma. Aí fica uma manchinha escura na alma, que nós chamamos, que é refletida posteriormente no perispírito. Então, o que acontece? Essa impureza, essa mancha que fica na nossa alma, a nossa alma, ela foi criada por Deus tão perfeita que ela não aceita um corpo estranho nela.
em si. Então ela expurga, ela põe para fora. E ela põe para fora através de doença. Aí vem diabetes, vem o câncer, vem a AIDS, vem tudo isso. Então a lei de Deus é tão perfeita que a alma coloca a impureza para fora através da doença, que a gente não quer e devia ter paciência para aceitar. E entender, compreender e assimilar que eu adoeci por causa do meu mau pensamento. Então, eu quero me curar, Senhor. Eu quero continuar minha vida aqui na Terra. Então, a partir de hoje, quem vai me curar sou eu. Ou seja, a partir de hoje eu não quero ter mais mau pensamento. É eu que vou me curar, não é o médico. Que adianta o médico fazer uma cirurgia e me curar, eu tenho alta e depois eu continuo a minha vida de rotina de maus pensamentos? Não dá, né? Então eu vou repetir aqui o que ele fala. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza para o espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? É verdade. Quando a gente está acamado, doente, toda aquela arrogância estaciona. A altivez estaciona. O orgulho estaciona. Adormece. É o que ele fala aqui, tá vendo? Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo um pouco o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. Então, vamos entender efetivamente que o único remédio que vai nos curar efetivamente, não é a paciência e conscientização de que eu próprio é que vou me curar através de minhas atitudes, ação e pensamento. Então, que Jesus nos abençoe a todos.